Boa noite a todos. Estamos, então, fazendo essa apresentação sobre epistemologia genética, uma apresentação bem básica, né, para esclarecer um pouco o que vem a ser a epistemologia genética. Então, começando a falar sobre a epistemologia genética, esse nome remete necessariamente a Jean Piaget, né, que foi o seu fundador, né? A Piaget trabalhou, basicamente, mais fortemente, durante a vida dele, nessas duas áreas de pesquisa, né, a epistemologia genética e a psicologia genética. Da epistemologia genética, ele foi o fundador, mas ele também trabalhou em psicologia genética, né? Se diz que ele, para a psicologia genética, ou mesmo para a psicologia da inteligência, tem um peso igual ao que Freud tem para a psicologia da afetividade. Vamos, então, investigar um pouco o que significa esse trabalho de Piaget, né? Por outro lado, o nome de Piaget está sempre muito associado à educação e pedagogia, né? Então, como é que ele trabalhou nessas duas áreas, né? E a educação e a pedagogia? Então, eu vou deixar para responder essa questão depois que eu fizer uma apresentação da epistemologia genética e um pouco da psicologia genética. Em relação à epistemologia genética, o objeto da epistemologia genética é o conhecimento, né? Mas conhecimento no sentido filosófico. O que significa isso, né? Então, por exemplo, se estuda em epistemologia noções e conceitos científicos, como espaço, tempo, causalidade, acaso, velocidade, força, atomismo, quantidades físicas e matemáticas, geometria e vários outros, né? Em específico, Piaget estudou cada um desses conceitos, e a ideia, como eu estou dizendo aqui, é que esses conceitos são estudados na ciência. Então, o que é isso, por exemplo? Que nem o espaço na época dos gregos, como é que os gregos concebiam o espaço? Como o espaço é concebido pela teoria newtoniana, né, da física, depois pela relatividade. Então, o que se estuda na epistemologia genética, na epistemologia de um modo geral, na teoria do conhecimento, a gente vai conversar também um pouco sobre isso daqui a pouco, são essas noções. Então, não se estuda o espaço diretamente, não se faz física, né? Não estuda o tempo, que é o tempo-espaço físico hoje, mas as concepções que nós tivemos e temos desses elementos, né? Então, Piaget estudou essas noções, não se preocupando em específico como um ser humano X tem essa noção ou outra, mas como a espécie humana vem a constituir essas noções, né? O que em filosofia, principalmente filosofia da ciência, é muito comum de se fazer essas discussões, elas pertencem à área, né, da filosofia da ciência. Além disso, né, dizer que o objeto da epistemologia é o conhecimento no sentido filosófico, e um dos temas tratados por Piaget, fazer a análise dos métodos das diversas ciências naturais e humanas, e, em específico, Piaget fez isso, além de fazer um estudo do que ele chamou de sistema das ciências, né, onde cada ciência se compõe com a outra, formando um certo sistema do saber, né, ou dos saberes, ou sistema dessas ciências, onde uma se interrelaciona com outra, onde você pode ter uma visão do mundo a partir dessas ciências que está dizendo o que o mundo é para a gente. Né? Além disso, Piaget também, nesse estudo, né, da epistemologia genética, estudou os elementos necessários à aquisição do conhecimento, né? Então, coisas como percepção, representação, identidade, classificação, seriação, operação mental, necessidade e possibilidade, lógicas, né? A formação das noções de conservação, generalização, contradição, significação, compreensão, aprendizagem, memória, e aí vai. Então, ou seja, o que Piaget está buscando é entender como se dá o conhecimento, né? Então, como eu disse antes, e tornando mais claro agora, né, para a filosofia continental, o termo epistemologia é usado para episteme, significa em grego conhecimento, e logia, estudo, né? Então, é o estudo do conhecimento, ou estudo da ciência. Então, epistemologia significa estudo das ciências. Então, aquela estudo das noções e conhecimentos científicos, né, que eu citei, do espaço-tempo,
está na área da epistemologia, né? Enquanto a teoria do conhecimento estuda a relação do sujeito com o objeto do conhecimento, né? Então, o que o sujeito tem para poder conhecer o objeto, né? Então, por exemplo, percepção, representação, identidade, classificação. Esse estudo dos elementos necessários à aquisição do conhecimento pertence, então, à área da teoria do conhecimento. Mas isso segundo a filosofia continental, né? Já a filosofia anglo-saxônica acaba invertendo esses dois significados. Então, na epistemologia anglo-saxônica, a epistemologia é esse estudo desses elementos necessários à aquisição do conhecimento, e teoria do conhecimento é entendida como esse estudo das ciências, né? Para nós não importa muito, porque o que Piaget fez está relacionado às duas áreas, né? E basicamente, então, a epistemologia genética é uma teoria do conhecimento e uma epistemologia também, né? Ok. Mas Piaget não estava interessado só nesse conhecimento produzido como produto, mas também nos processos de produção do conhecimento, né? Na gênese desses conhecimentos. Gênese tanto social, né? Como é que a nossa sociedade, como é que os seres humanos chegaram a esse conhecimento, quanto gênese individual, como é que o indivíduo, né? Como está embaixo, como é que o Homo sapiens, um bebê, chega a fazer e compreender ciência, né? E ciência aqui está sendo entendida principalmente como física e matemática. Há outras ciências, como biologia, a sociologia, mas o padrão de ciência que ele está adotando é esse do conhecimento físico e matemático. Ele, num primeiro momento, ele está interessado em estudar essas noções. Então, você pode ver que as noções que eu exemplifiquei lá em cima nos conceitos e noções científicas são noções ligadas à física e à matemática, né? Ok. Nós podemos ir, então, até o site da Fundação Jean Piaget, que é uma fundação criada a partir da morte do Piaget para cuidar da obra do Piaget, né? E nesse site muito interessante, né, ele tem em francês, em inglês e em espanhol, em que se disponibiliza uma parte da obra de Piaget, informações essenciais sobre ela. Então, aqui, na verdade, eu estou vindo para mostrar para vocês a produção de Piaget. Então, é uma produção muito grande, imensa, né? De livros, ele tem mais de 70 livros, mais de 2.000 artigos produzidos, né? Então, aqui a gente pode ter uma noção do que foi produzido pelo Piaget, né? Então, como eu disse, a gente pode ver aqui a produção daqueles elementos. Essas duas obras iniciais foram obras que ele fez quando era adolescente, né? Não são propriamente sobre ciência, mas aqui sim ele começa a estudar, por exemplo, a relação entre linguagem e pensamento na criança. Por que na criança? Porque a criança é um ser humano, então ele quer saber como é que a criança adquire linguagem, como é que se passa o pensamento desde um bebê até um ser humano adulto, principalmente um cientista, né? Depois aqui também juízo e raciocínio na criança, né? Como é que isso vai se constituindo, né, no ser humano? Por isso que sempre a gente vai ver que as obras do Piaget acabam com na criança, né? Porque na verdade é no ser humano, né? Representação do mundo na criança, né? A causalidade física na criança, né? Aqui o juízo moral na criança. Essa obra aqui é uma obra singular, ele vai tratar do juízo moral só nela, mas acaba sendo uma obra muito importante para essa área da moralidade e muito utilizada e estudada, né? Bom, eu não vou aqui comentar todos os livros, mas para nós aqui é importante o seguinte: Piaget, a partir dessa época, na verdade, a partir de 1925, nasce a primeira filha de Piaget, que é Jaqueline, né? E em 27 nasce a Lucienne, e depois, em 31, nasce a Laurent, né? Que é o terceiro filho. Então, desse estudo dos filhos dele, ele vai registrar o que acontece com as crianças, né? O desenvolvimento delas, no sentido de entender como que o ser humano está chegando, forma o conhecimento, né? Vai chegar ao conhecimento. E essas três obras, o nascimento da inteligência na criança, a construção do real na criança e a formação do símbolo na criança,
são o que a gente chama da trilogia, né, obras básicas, a partir das quais Piaget vai mudar a forma dele de ver a construção do conhecimento. Se antes ele achava que a linguagem tinha um papel importante, ele vai entender que são as ações que têm um papel importante, né? E vai desenvolver, então, toda uma conceituação para poder dar conta. Esse é o conteúdo da obra de Piaget. Vale a pena comentar. O Lohan, aquele filho mais novo, né, o filho caçula dele, é esse senhor, né? Essa é uma foto dos arquivos Jean Piaget, num lançamento que estava lá. Foi numa época que eu fui fazer o pós-doutorado nos arquivos Jean Piaget. Essa foi a minha supervisora, a professora doutora Silvia Parradayan, né, com quem eu discutia minhas ideias. E esse é o professor Vermes, que trabalhou também com Piaget. Silva Parra trabalhou com Piaget, Vermes também trabalhou com Piaget. Vermes é um matemático lógico que trabalhava justamente nessa parte da lógica, né? Daqui a pouco a gente vai ver que Piaget monta um centro internacional que ele vai discutir a obra dele com pesquisadores da outra área, né? Se constituindo numa obra interdisciplinar. Então, essa foto é bem representativa, né? E também aqui uma foto, né, dos arquivos, né, na época, com os livros do Piaget, tanto livros dele próprio quanto livros sobre o Piaget, né? Aqui nós temos o professor Rafael Docês Ferreira, né, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, do Centro de Formação de Professores, né, que era me orientando na época, né, a professora Silvia, minha esposa, que trabalha com psicopedagogia, então com a teoria do Piaget também, né, e aplica na prática. Então, a teoria do Piaget é tão prática que permite você, de fato, conseguir fazer mudanças nas crianças, de tal forma a que elas adquiram noção de espaço, de tempo, causalidade, etc. Bom, mas voltando, então, à questão sobre educação e pedagogia, né? Se Piaget fez tudo isso, o que ele fez de educação? Ele estava vendo como é que se educa as crianças sobre o tempo, sobre o espaço? Não, longe disso, né? Assim, a obra dele era para compreender mesmo como nós compreendemos o mundo. Mas a partir daí a gente vê a importância dessa obra, né? Porque ela concilia ao mesmo tempo o estudo psicológico dessas noções e o estudo filosófico delas, buscando a gênese, buscando como que o que é necessário para a gente adquirir esse conhecimento. Então, para a educação e para a pedagogia, essa obra é muito importante, né? Se compreender bem a teoria do Piaget, ela é uma ferramenta excelente de compreensão de como o ser humano, por exemplo, constrói as noções de número, de espaço, de tempo, e uma vez que você sabe como, é uma grande ferramenta, né? E daqui a pouco, mais ainda, vai ficar mais claro as aplicações que podem ser feitas, mas eu não vou falar exatamente das aplicações. Ok, mas a gente falou bastante sobre a epistemologia genética, mas e a psicologia genética? Por que isso está aí? Se Piaget queria estudar essas coisas, o que isso tem a ver com a psicologia genética? Desde o início da vida intelectual dele, ele decide a consagrar a sua vida à filosofia. Mais exatamente, né? O interesse de Piaget pela filosofia se iniciou no verão de 1911, quando, aos 15 anos, à margem do lago Annecy, na Suíça, seu padrinho, homem de letras preocupado com a excessiva especialização em biologia do afilhado, né, que à época já publicara seu primeiro artigo sobre malacologia, né, sobre moluscos, e tinha publicado com 15 anos, né, esse padrinho explicou a ele a evolução criadora do filósofo francês Henri Bergson. Esse contato com a filosofia exerceu um verdadeiro fascínio sobre o Piaget, e ele próprio conta que, de volta à vida escolar, havia tomado minha decisão, consagraria minha vida à filosofia. Né? Então, é alguém que, encantado com os conceitos e com a visão da evolução criadora do Bergson, que na época vinha as crises da adolescência sobre religião e biologia, isso exerce então um grande fascínio e ele então decide fazer filosofia, né?
E aí vem a pergunta, mas então por que psicologia? Uma outra grande decisão do Piaget nessa época foi que Piaget definiu para si uma postura que vai marcar toda a obra de Piaget, que é sempre submeter ao teste experimental as questões sobre o conhecimento que depende de fatos. Porque você tem questões sobre o conhecimento, por exemplo, sobre números, que não depende de fatos. Teorema, né, que você vai demonstrar, mas tem outras que dependem de fatos. Então, a psicologia genética surge nesse sentido, né, de sempre submeter ao teste experimental as questões sobre o conhecimento que depende de fatos. No caso dos números, apesar de a relação entre os números ser algo que não depende dos fatos, você estuda matemática sem necessariamente estudar nenhum dos fatos, mas no caso de uma epistemologia da matemática, principalmente no sentido de Piaget, cabe a pergunta: como os seres humanos aprendem os números? Será que só de contar, você ensinar para a pessoa um som, depois o outro, 1, 2, 3, ela aprende? Será que de apontar para a criança ela aprende? Né? Basta isso? Será que ela aprende de tanto ver os outros fazerem? Como é que ela aprende os números? Né? Então, para se ter uma ideia disso, eu vou trazer um vídeo aqui dos experimentos do Piaget para vocês terem uma noção do que significa questões que dependem dos fatos. Okay, you ready? Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? 1, 2, 3. Wait, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're both the same. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away. Yeah, it's more far away than that. Looks like bigger. Okay, you ready? Yeah. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or do they have the same? Então, vocês vejam que a experimentadora pergunta para a criança se uma linha tem mais moedas, se a outra tem mais moeda ou se ela tem a mesma. Então, notem já, inicialmente, que existe toda uma técnica de investigação com as crianças e ela tem o cuidado de colocar as 3 questões possíveis para não influenciar a criança, né? Mesmo, por exemplo, quando ela vai fazer perguntas para a criança, que não mais diretamente contrariando aquilo que a criança está falando, ela pergunta assim: olha, uma criança da sua idade me disse que não é assim que acontece da seguinte forma, né? Para que o adulto não influencie na resposta da criança. Com isso, a gente pode escutar o que a criança pensa, ver como ela pensa e, a partir daí, tentar entender como ela vê o mundo, quais são as categorias, os conceitos que ela usa, se tem conceitos, não, como é que ela faz para compreender o mundo. Essa técnica de entrevista das crianças, específica, criada pelo Piaget e pela Babel Helder, que era uma colaboradora dele, se chama método clínico, né? E ele é extremamente importante hoje na psicologia. Então, ela faz então a pergunta sobre qual tem mais, se tem mais, se tem uma que tem mais, ou tem o mesmo número, e ela então responde o seguinte: 1, 2, 3. Wait, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're both the same. They're the same? 5, 5. Okay. Então, agora ela espaça uma das fileiras e vai fazer as mesmas perguntas. Vê que ela pergunta da mesma forma, segue o mesmo protocolo. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Então, vejam que ela
alguns diriam, foi enganada pelo espaçamento, né, das moedas, mas não é que ela foi enganada, ou seja, ela não tem a quantidade de número, porque se ela tivesse, ela poderia dizer que, apesar de espaçado, tem o mesmo número de moedas, que, aliás, é o que as crianças, numa fase posterior a ela, vão dizer, né, vão responder, né? Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away. Yeah, it's more far away than that. Looks bigger. Bom, então vocês veem que ela, apesar de saber contar, e para a gente falar, a gente diria não, ela sabe o que é o número, né? Sabe o que é uma quantidade. Não, ela não sabe. Ela tem um procedimento de fazer isso, mas ela não tem a noção de número. Então veja que como o ser humano adquire a noção de número é uma questão que depende de fatos, e a gente precisa ir aos fatos para ver como isso acontece. É para isso que Piaget foi trabalhar, né, em psicologia genética, né, psicologia da gênese, e ele está interessado na gênese das noções científicas. Então, aqui uma citação de Piaget, justamente, né, falando sobre a relação da psicologia com a epistemologia, em especial a epistemologia genética. Ele vai dizer: o primeiro objetivo que a epistemologia genética persegue, né, então essa teoria do conhecimento, que está estudando o conhecimento do ser humano, né, pois, por assim dizer, de levar a psicologia a sério e fornecer verificações em todas as questões de fato que cada epistemologia suscita necessariamente, mas substituindo a psicologia especulativa ou implícita, com a qual, em geral, se contentam os filósofos, né, os epistemólogos, né, os teóricos do conhecimento do tempo de Piaget, substitui isso por meio de análises controláveis, experimentais, né? Então, ou seja, na questão de fatos, esse tema da epistemologia, abrindo um parênteses, esse tema da epistemologia e da teoria do conhecimento, ele é clássico na filosofia, né? Desde a época dos gregos, os gregos se perguntam o que é o conhecimento, como nós conhecemos o mundo, e Piaget, a novidade que Piaget traz para a história da filosofia é justamente essa: não simplesmente fazer uma psicologia que a gente fica especulando como ela deve ser, como em geral o ser humano é, ou que na verdade a gente não explicita, mas a gente tem, por uma psicologia mesmo, de lá ver o que a gente pensa a respeito da psicologia do ser humano e ir para a prática, ir para a experimentação científica para ver se aquilo se dá ou não. Ou seja, tem questões na teoria, na epistemologia e na teoria do conhecimento, que são questões de princípio, mas tem questões que são questões de fato. E, nesse caso, esses fatos têm que ser estudados de uma forma rigorosa, né? Em especial de uma forma científica. E é isso que ele faz na psicologia genética. E por ser noções tão fundamentais ao ser humano, como a noção de espaço, noção de tempo, de número, esse estudo dele, seja em psicologia, seja em epistemologia, serviu de base para a psicologia, para muitas coisas, né? Para a educação, a gente está vendo as várias possibilidades que tem, apesar de não estar montando um método de educação, não estar preocupado como fazer melhor a criança aprender números ou não, mas tentando entender como isso se dá. Apesar de ter esse o foco, ela é muito útil, né, à educação. Por isso que ele é tão estudado na educação. E talvez por dar muito trabalho, né, a obra dele é muito extensa, como a gente viu, os conceitos teóricos da obra dele estão espalhados pela obra toda, junto com dados experimentais. Então, para você estudar a teoria piagetiana é muito difícil, né? Então, isso talvez seja um empecilho para que as pessoas não compreendam bem a teoria do Piaget, o que ele quis dizer e o que ele quis fazer, né? Mas, de qualquer forma, a gente está vendo que, para além disso, ela é muito interessante, fundamental e que vale a pena ser estudada. O nosso foco agora é entender um pouco melhor a epistemologia genética e a relação da psicologia genética com a epistemologia genética, né? Então, na obra Introdução à Epistemologia Genética, que funda a epistemologia genética, ou seja, a primeira obra de Piaget onde ele fala explicitamente disso para o mundo, né, das ideias que ele tinha, do que ele vinha fazendo, né, que é publicada em 1950, ou seja, quando Piaget já tinha 54 anos, né,
38 anos depois do início da carreira do Piaget, né, ele escreve no prefácio, né, dessa obra: se nos abstemos de generalizações excessivamente rápidas, né, para entender como esse conhecimento se forma, quanto à constituição dessa epistemologia genética que ele está expondo ali, né, da qual hoje ensaiamos fixar os lineamentos, jamais perdemos de vista tal fim. Ou seja, então, desde a adolescência dele, quando ele decidiu se dedicar à filosofia, estudando os temas da filosofia, ele passa a se interessar mais pelos temas do conhecimento, né? O que é o conhecimento, como a gente adquire o conhecimento, como que se dá a gênese desse conhecimento, né? E ele vai, então, fazer as pesquisas dele em psicologia. A gente viu agora há pouco os livros do início da carreira do Piaget, né? Fazendo estudos de noções científicas dentro da psicologia, a gênese dessas noções dentro da psicologia. Então, para justamente, no final das contas, constituir essa epistemologia genética, que esse livro de 1950 é a expressão, né? Então, a relação entre epistemologia genética e psicologia genética, como Piaget vai escrever depois, é que a psicologia genética é a ciência cujos métodos são cada vez mais semelhantes aos da biologia. Então, vejam que, para Piaget, a psicologia genética é como uma ciência, né? Muito parecido com a biologia, né? No sentido de que você tem experimentação, você tem elaboração de teoria, tem teste dessas teorias, né? Enquanto que a epistemologia, e aí ele está falando da epistemologia em geral, mas também se aplica à epistemologia genética, em compensação, passa em geral por parte da filosofia, necessariamente solidária a todas as outras disciplinas filosóficas, né? A ética, a estética, a metafísica e etc., e que comportam, em consequência, uma tomada de posição metafísica em relação ao mundo, ou seja, o que existe no mundo, o que é real, o que não é. Então, vocês veem aí claramente, né, que Piaget distingue as duas coisas, né? Às vezes, a Piaget, justamente porque na época dele discutia com os filósofos, dizendo que era necessário esses métodos experimentais para verificar essas questões de fato, né, do conhecimento, era taxado por alguns como cientificista, né, e não como um filósofo propriamente dito que estava interessado nas questões da teoria do conhecimento e da epistemologia. Aí está claramente mostrando que não é esse o caso. Ele reconhece a diferença entre as duas coisas, mas ele entende que uma boa epistemologia tem que ser feita com esse apoio, né, com essa discussão com uma ciência que trate dos fatos relacionados ao conhecimento. Então, nesse sentido, como ele vai dizer naquele livro que eu disse, que funda a epistemologia genética, a questão central da epistemologia genética é, segundo o próprio Piaget, como o pensamento científico visado em discussão e considerado como uma delimitação determinada procede de um estado de menos conhecimento a um estado de conhecimento julgado superior, né? Por aqueles que fazem essa ciência. Então, como o pensamento da física procede de um estado de menos conhecimento, por exemplo, de Newton, para um conhecimento superior, onde você tem a teoria da relatividade, a mecânica quântica, do qual a filosofia, a mecânica newtoniana, é um momento onde, por exemplo, você tem velocidades baixas em relação à da luz, etc. Né? Como é que vai se ampliando esse conhecimento? Mas isso seja na física, na matemática e nas outras ciências também, né? Então, mas esse é o objeto da epistemologia genética, né? Ou ainda, dizendo de forma mais geral e mais breve, ela está interessada em como se ampliam os conhecimentos nesse sentido filosófico, como a gente já viu. E qual é o método da epistemologia genética? Bom, ele se compõe de dois métodos, ou duas formas, né, de abordagem. Uma que tem a ver com o processo de gênese do conhecimento em relação à sociedade, em relação ao todo, vamos assim dizer, dos seres humanos, que é o método histórico-crítico. Então, você vai fazer um estudo histórico de como cada uma dessas ciências surgem, né? Os livros publicados, as ideias que surgem, a partir de aí como algumas ideias
desembocam em outras, por que algumas são aceitas, por que outras não, né? Ou seja, fazendo um levantamento histórico e, ao mesmo tempo, crítico de como se tem essa constituição de ideias, né? E, por outro lado, vai também estudar a gênese do conhecimento no ser humano, não só na sociedade, mas no indivíduo. Então, como é que um bebê, volta àquela pergunta, pode nascer e vir a se tornar um cientista, né? Quando adulto? Então, o que vai acontecendo com o ser humano para que ele vá modificando de tal forma que ele pode fazer e compreender essas ciências, né? E aí, os dois métodos, a gente vê que eles se juntam, né? Ou seja, você consegue uma explicação do próprio conhecimento, dessa própria evolução dessas estruturas, né? De uma forma geral, né? Então, citando Piaget também, né? Agora, de um livro que ele discute a psicologia e a epistemologia, ele diz, realmente, se todo conhecimento é sempre vir a ser, né? Porque todo conhecimento está sempre em constante mudança, em constante muitas vezes crescimento, né? E consiste em passar de um conhecimento menor para um estado mais completo e mais eficaz, é claro que se trata de conhecer esse vir a ser do conhecimento e analisá-lo de maneira mais exata possível. Então, você analisa ele tanto de maneira mais exata possível na questão histórico-social, quanto na individual, vendo as estruturas necessárias para esses conhecimentos, né? E ele vai dizer, então, mais para frente, como o problema é da lei do processo e como os estágios finais, isto é, atualmente finais, são tão importantes sobre este aspecto quanto os primeiros conhecidos, o setor do desenvolvimento considerado pode permitir soluções mais ou menos parciais, com a condição, porém, de assegurar uma colaboração da análise histórico-crítica com a análise psicogenética. Então, ou seja, você vai estudar essas leis dos processos, ou os próprios processos, ou como eles se formam, a partir dessas duas perspectivas. Bom, então, basicamente é isso que é o objeto e o método da epistemologia genética, né? Ele é bem interessante porque, ou seja, ele quer tratar do problema de conhecimento, que sempre foi um problema fundamental da filosofia, e, ao mesmo tempo, se utiliza da psicologia para fazer um contraponto às teorias sobre o conhecimento, sobre a sua origem, né? Então, ou seja, indo já caminhando para o final, dando algumas características, né, algumas consequências da epistemologia genética, nós vamos ver, né, depois que ela cria uma epistemologia e uma teoria do conhecimento, inclusive da gênese, né, não é só uma teoria do conhecimento, mas da gênese do conhecimento, individuais e sociais, com conceitos teóricos, né, da epistemologia genética que são imediatamente aplicáveis à prática, porque esses conceitos nascem dessa análise que Piaget faz dos próprios seres humanos, começando a compreender o mundo e depois se tornando cientistas, né? Então, os conceitos em relação à história da filosofia, diferente das outras teorias do conhecimento e epistemologia, a epistemologia genética tem conceitos que permitem essa aplicação quase que imediata, em sentido de que, experimentalmente, você vai verificar que as coisas se passam daquela forma, né? No caso da parte das questões relativas ao conhecimento, que depende dos fatos, né? Essa teoria, ela estabelece também uma pragmática e uma semiótica, né? Uma pragmática no sentido já inicial, que os conceitos teóricos dela são tradutíveis, né, em elementos práticos, mas mais que isso, Piaget vai mostrar como o conhecimento depende da ação, né, e os elementos do conhecimento estão diretamente relacionados à ação, então esses próprios elementos e conceitos que a epistemologia tem são conceitos pragmáticos, né, já, vamos dizer, imediatamente tradutíveis na ação do sujeito, né, e ele tem também uma semiótica, ou seja, um estudo do símbolo, do signo, né, que, é verdade, é apoiada na semiótica de Ferdinand Saussure, né, o linguista, né, mas que ele vai aprofundar, porque ele não vai ficar só nesse domínio da análise do signo e do símbolo, vai utilizá-los, mas ele vai mostrar a relação deles com a constituição do próprio objeto, com a constituição do próprio conhecimento. Então, dessa maneira, a epistemologia genética aparece como uma teoria filosófica que permite esse diálogo direto com a prática, né?
E esse trabalho do Piaget, desde quando ele começou, ele tinha um sonho que se tornasse uma espécie de ciência, que todo mundo lidasse com esse conhecimento, né? Então, o espírito e o trabalho na epistemologia genética, que começa em 1950, como a gente viu, com um livro Introdução à Epistemologia Genética, ele se faz a partir de um trabalho interdisciplinar, né, entre as disciplinas, porque ele vai chamar psicólogos, lógicos, epistemólogos para trabalhar junto com ele, né, para tentar desenvolver essa área, né? E nesse sentido é também um trabalho multidisciplinar, porque junta todas essas disciplinas, né? Um bom exemplo disso é esse livro Lógica e Conhecimento Científico, né, publicado pela primeira vez em 1967, onde os capítulos são escritos por especialistas na área, né, matemáticos, pessoal que trabalha com informática, físicos, e depois ele, num capítulo final de cada parte, ele comenta como a epistemologia genética, como aquele conhecimento está relacionado com a própria epistemologia genética e como que ela explica ele, né? E como isso forma um sistema da ciência, como eu tinha dito anteriormente, buscando explicar tudo isso, né? Então, esse é um bom exemplo do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar da epistemologia genética, né? E vejam, bom, e mais ainda, Piaget, em 1955, funda um Centro Internacional de Epistemologia Genética, né? Ele consegue financiamento para fazer o centro, e nesse centro ele congrega vários, como eu disse, psicólogos, epistemólogos, matemáticos, lógicos, de tal forma com que ele possa discutir as questões do conhecimento. Uma vez estabelecidas as questões a ser estudadas durante o ano, havia uma equipe de psicólogos que trabalhavam junto com eles, que tratavam de aplicar esses experimentos na prática, né, com crianças, fazer experimentos mesmo psicológicos, para testar as questões do conhecimento filosófico que foi discutido anteriormente, né? Então, esse centro vai até 1990, né? Ele acaba terminando depois da morte do Piaget, né? Uma parte importante desse estudo, né? Então vejam como é interdisciplinar de novo, e vejam que ele surge 5 anos depois do lançamento do livro da Introdução à Epistemologia Genética, né? E, portanto, o que eu digo, a epistemologia genética é interdisciplinar por natureza, né? E uma parte importante desse estudo que ele foi realizado no centro são os estudos de epistemologia genética, que é uma de livros, né? Sendo feita no centro. Então, por exemplo, em 57 se publica Epistemologia Genética e Pesquisa Psicológica, assim como as ligações analíticas e sintéticas no comportamento do sujeito, né? Assim como Lógica e Equilíbrio. Então, isso fruto, veja, de vários autores, né, que trabalharam junto com eles, como eu disse, né, psicólogos ou epistemólogos, na tentativa de fazer essa disciplina, a epistemologia genética filosófica, né? São 37 volumes no total, eu não vou comentá-los aqui, né? Como eu disse, eles acabam parando de ser publicados devido à morte de Piaget, né? Mas esse é um exemplo do trabalho interdisciplinar e multidisciplinar da epistemologia genética, né? Mas não tem só esses livros, né? Mesmo depois de 1950, como nós vimos, ele continua publicando vários artigos em relação a vários livros, artigos e livros em relação àquele estudo inicial, né? De tal forma com que se forma uma área muito rica que, pela primeira vez na história da filosofia, buscou unir a parte da filosofia, que é a teoria do conhecimento e a epistemologia, com os dados científicos psicológicos, né? E, nesse sentido, então, a gente chega ao fim dessa apresentação geral, né? Aqui um quadro que está nos arquivos Jean Piaget, né? Que mostra a obra de Piaget, né? Do seu início, depois com os posteriores estudos, né? De epistemologia genética, né? E que foram vários.
e que é o fim da nossa apresentação, mas que, no final das contas, é um início, porque essa área tem muito ainda a contribuir, né, para as ciências humanas, para a filosofia, para a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. É isso. Grato e muito obrigado.